Boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Acabei de entrar, como vai? José Augusto, Rodrigo, meu caro, boa noite. Thelma. Olá, agora 19 horas em ponto, na verdade 19h01. Começar mais uma live do escritório Silva Ribeiro. Ok, Janir, olá, muito bom, obrigado, meu caro. Ione, como vai? Prazer em tê-la aqui mais uma vez. Ione, que sempre assiste às nossas lives, boa noite. Bem, eu vou começar a esclarecer para vocês o tema da minha conversa de hoje. Enquanto isso, as pessoas aos poucos vão entrando, né? Mas eu queria falar um pouquinho hoje sobre a judicialização em torno da Covid-19 no Brasil. Nós sabemos, né, que o sistema judiciário brasileiro ele é disparadamente o maior sistema judicial do mundo. Não há nenhum outro país que tenha tantas ações judiciais em andamento como há no Brasil. Isso se reflete num sistema extremamente inchado, em tribunais muito grandes, na verdade uma proporção menor do que deveríamos de juiz por habitante, mas um sistema judiciário absolutamente atolado e cheio de ações judiciais. Então quase tudo no Brasil se resolve por meio de briga, de lide, o que é uma pena, infelizmente, né? Bem, esse é o panorama então, e claro que... Olá, Luiz, boa noite, como vai, meu caro? Tudo bem? Boa noite para você também. Olá, Karime, Carvalho, Breno Carvalho, prazer em tê-los aqui. Ainda é cedo, então eu estava dizendo aqui do tamanho do nosso sistema judicial. O nosso poder judiciário é de fato o maior do mundo em todos os números. Isso faz com que, na verdade, quase tudo, infelizmente, se resolva por meio de ações judiciais, o que é uma grande pena. Nós temos poucos meios de solução de conflito que não sejam judiciais. Na verdade, nós temos os meios, mas eles são pouco aplicados. Então, se usa muito pouco da mediação, se usa muito pouco da conciliação, se usa, é verdade, da arbitragem, mas a arbitragem tem um nicho muito específico. Ela serve mais a ações de maior complexidade, de maior valor agregado. Então não são todas as causas, obviamente, que podem ir para uma arbitragem, porque o custo é muito representativo. Boa noite, Fausto. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Nicole, também, como sempre, nos prestigiando, muito obrigado. Mas, então, a questão, portanto, é que esses meios de solução de conflito pouco resolvem. E no Brasil, a partir da Constituição de 88, se escancarou as portas da justiça, com a ideia, venham jurisdicionados, né? A partir da Constituição Cidadã, nós vamos resolver todos os seus problemas. E aí acabou que, infelizmente, nós não conseguimos resolver problema nenhum de forma célere. Agregue-se a isso um fato ainda pior. Nós fizemos recentemente uma reforma no processo civil brasileiro e pecamos em não mudar algumas coisas, mas principalmente mantivemos o duplo efeito da apelação. Ou seja, no Brasil, você tem uma sentença, essa sentença desafia um recurso, que é o recurso de apelação, que vai para o tribunal, vai para o Tribunal de Justiça Estadual, e enquanto o Tribunal de Justiça não julga a sua causa, a sentença não produz eficácia nenhuma. Então, você não pode executar a sentença. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo e faz com que, diante de um poder judiciário atolado, as ações demorem muito a ter alguma eficácia. Daí, em razão disso, nós todos ficamos desesperados na busca das liminares, das tutelas provisórias, para conseguir, em razão disso, ter alguma eficácia para as nossas ações judiciais ou para poder
em certa medida, começar a usufruir de algum efeito daquela decisão final. É uma pena, uma disfunção, e isso com a Covid-19 piorou, pessoal, essa que é a verdade, né? Nós temos um panorama triste hoje. Como vai, Vinícius, Fernando? Abraço a vocês. Mas nós temos um panorama muito triste e há uma pesquisa recente, há um levantamento feito pelo INSPER, né? Para tentar identificar os principais assuntos aí ligados à Covid-19 levados à justiça, fazendo uma pesquisa em publicações de Diário Oficial da União, dos estados e municípios, e já se chega aí a um número de pelo menos 165 mil decisões judiciais relacionadas diretamente à Covid-19. Sabe que isso me deixa cada vez mais boquiaberto com o sistema judicial brasileiro, porque o cidadão brasileiro não tem nenhum pudor de se socorrer do judiciário. Ele se socorre do judiciário de forma superlativa. E aí depois se reclama da qualidade das decisões judiciais, né? Há muita ação judicial em curso. Os outros países, de uma forma geral, eles têm se preocupado, né, na verdade, em discutir outras questões, né, à luz da Covid, não os problemas particulares dos cidadãos, mas têm se preocupado, de forma geral, com as concentrações, as questões como o funcionamento dos tribunais, para questões urgentes, mas no Brasil deu-se uma disparada judicial e nós aqui do nosso escritório temos várias histórias para contar. É disso que eu pretendo tratar com vocês hoje. Mas antes de contar especificamente da nossa experiência, eu gostaria de dizer para vocês que várias ações judiciais têm sido ajuizadas. Eu queria tratar um pouquinho delas, né? Eu vou tentar trabalhar por tópicos de matérias. Eu cataloguei muita coisa para a gente conversar hoje, para dar um panorama para vocês e aí, obviamente, emitindo a minha opinião a respeito dessas decisões. Então, em sede de direito administrativo, tem muita coisa, né? Já se pretendeu liminar para que fosse, por exemplo, realizado o controle sanitário nos portos e aeroportos, o que foi indeferido. Já se pretendeu, por meio de habeas corpus, discutir decreto que obriga ao uso de máscara, admitindo que as pessoas não são obrigadas a utilizar máscara. Isso também, obviamente, foi indeferido já lá no plano do STJ. Já se discute muitas questões em licitação, né? Vocês sabem, o processo de licitação, à luz da Covid, à luz da pandemia, tem tido alguma flexibilização, é motivo de dispensa de licitação, desde que, obviamente, o objeto da contratação esteja relacionado à Covid-19. Mas isso tem frutificado muita discussão, né? Então, já houve, por exemplo, suspensão de processo licitatório, visando a garantir aí as normas de distanciamento social, claro que nessa hipótese presencial e não de forma eletrônica se dava a licitação. A pandemia tem flexibilizado aí as licitações, o que tem alertar, o que tem, melhor dizendo, tem sinalizado aí para os órgãos de controle, órgãos anticorrupção, um cuidado especial na análise dessas questões, né? A Prefeitura do Rio, por exemplo, já conseguiu liminar para entrega de 80 respiradores, já se conseguiu judicialmente suspensão de pagamento e bloqueio de 33 milhões de reais em Santa Catarina, por exemplo, para compra de respiradores, né? E aí, enfim, a juíza conseguiu suspender pagamento, bloquear isso. Um juiz aqui de Guarulhos determinou o não pagamento e o bloqueio de valor que estava reservado pela prefeitura para compra de máscaras, porque se entendeu que havia um overprice aqui, um superfaturamento de mais de 5.500%. Olhem que loucura, né? Os nossos governantes que precisariam estar nos ajudando nesse momento
talvez tenham se aproveitado alguns, que não vou julgar, não conheço o processo, mas 5.500% a mais do que o valor de mercado, será que é justificável, né? Então, essas situações têm, de fato, abicado no Poder Judiciário. E vou além. Quando o órgão público é ativo em vários municípios ou estados e ele tem, em certa medida, tratado por decreto de algumas questões de isolamento, isso também tem frutificado a ação judicial. E quando ele é inerte, passivo, quando ele não faz nada, igualmente, aí se socorre o judiciário, né, no sentido de conseguir alguma ordem de cunho ativo que caberia, portanto, a este governante fazer e não fez. Então, uma loucura, seja por omissão e seja por ação, os nossos governantes estão sendo também objeto de inúmeras ações judiciais. Bem, revisão de contratos, agora começar por contratos administrativos, já eu falo dos contratos privados, que a discussão é muito maior. Mas contratos administrativos, revisão de contratos, de concessões, isso tem também batido as portas dos nossos tribunais. A STF, por exemplo, já deu liminar para 12 estados da federação para suspender pagamento contra a União, pagamento da dívida. Vocês sabem, os estados têm dívida com a União, em razão da pandemia, têm requerido judicialmente a suspensão desses pagamentos e têm conseguido, na sua grande maioria, né, se não a suspensão, tem conseguido liminar para adiar pelo menos a data do vencimento para o futuro dessas prestações em razão da União. Os governos têm disputado na justiça, inclusive, o confisco de eventuais respiradores. Uma loucura, né? Tem havido aí uma correria, ou já houve, isso já foi objeto também de enfrentamento judicial, por incrível que pareça. Questão do transporte também. Bem, já se teve decisão que proibia a suspensão do transporte, né, entre, por exemplo, o Rio e a capital, como vocês acompanharam, e depois o Tribunal de Justiça do Rio cassou essa liminar. Então, todas essas questões, essas providências, melhor dizendo, feitas pelos governantes, também estão sendo objeto de ação judicial. Bem, além disso, as questões de condomínio, agora indo um pouco mais para o direito civil, né? Tem as questões de condomínio, tem frutificado em grandes discussões, então tem se conseguido suspender, por exemplo, assembleias de condomínio que estavam marcadas durante a pandemia, claro que não na forma virtual, quando presenciais. Isso para mim faz algum sentido dentro do que está acontecendo, né? Há discussões a respeito de obra, construção, se pode ou não ser feita, ora com decisão proibindo, na realidade, a realização dessas obras, ora permitindo, diante da natureza dessas reformas. De uma forma geral, me parece que num primeiro momento os tribunais foram mais restritivos e hoje começam a abrir mais a possibilidade da realização de obras, benfeitorias, quando judicializado nessa questão. Bem, há também, no caso de condomínio, uma discussão recorrente que diz respeito antes, agora, da edição da lei, que quando se discutia se podia ou não se permitir que o síndico tivesse o seu mandato prorrogado, isso era objeto de ação judicial e os juízes concediam bastante essa decisão liminar, prorrogando o mandato de síndico enquanto há a impossibilidade de se conseguir essas assembleias. Os contratos bancários estão sofrendo uma massiva discussão judicial de todas as ordens. Então tem decisões, por exemplo, em decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que defere liminar para determinar que o banco se abstenha de liquidar ações alienadas fiduciariamente, ou seja, não pode retomar a propriedade de forma fiduciária agora em termos de pandemia. Suspensão de pagamento, cobrança de empréstimos consignados, impossibilidade de cobrar juros de idosos inadimplentes. Olha que coisa, tem isso na Paraíba, teve uma decisão nesse sentido. Bem, tem decisão em alguns lugares, inclusive no Distrito Federal, impedindo cobrar
impedido melhor, impedindo que se o banco aumente os juros durante a pandemia e depois houve cassação também desse tipo de decisão, há uma discussão enorme se o banco pode ou se não pode, nesse momento de pandemia, aumentar os juros. Bem, cá entre nós, nenhum sentido no banco fazer isso, né? Mas o fato é que em algumas situações tem feito, né? A Justiça já determinou, por exemplo, suspensão por alguns meses do débito de empréstimos, inclusive daqueles consignados. Então, uma série de discussões. Questões de locação, essas têm abarrotado verdadeiramente os tribunais, com questões sociais de fundo muito importantes, difíceis de lidar, né? Vocês percebem, por exemplo, indo para o shopping, né? Shopping center é uma discussão enorme, então há muitas decisões impedindo cobrança de aluguel, do aluguel mínimo e outros valores que são costumeiramente cobrados pelos shoppings, principalmente durante todo aquele período que eles estavam fechados. Agora, com esse aumento gradual, isso tende, a meu ver, a diminuir. Você tem algumas decisões que impedem, na verdade, o despejo. A gente sabe que isso estava no projeto de lei, isso foi vetado, a lei saiu sem este impedimento, mas alguns juízes estão sensíveis à situação da pandemia e não veem muito sentido em decretação de despejo, deixando, por exemplo, famílias, notadamente despejos residenciais, né, de imóveis residenciais. Então imagine as famílias em meio à pandemia, em meio à necessidade de isolamento, sendo despejadas, né? Então há uma sensibilidade judicial nesse sentido. E há também uma grita enorme no foro, de uma forma geral, quanto à redução, revisão de valores locatícios e de rescisão de contratos de locação. E, de uma forma geral, principalmente em São Paulo, tem vindo muita decisão deferindo uma redução no valor dos aluguéis, independentemente do prazo que há para ação revisional ou não. Diante da pandemia, os juízes têm se mostrado sensíveis e têm diminuído o valor do aluguel, em algumas situações, valores muito representativos, né? Eu hoje finalizava um agravo de instrumento em que o juiz determinou uma redução de 70% do valor do aluguel, né? É um imóvel, locação comercial, tá? Algo dramático, porque quem locava, o locatário é uma empresa grande, forte, com algum fôlego financeiro, locador não, pessoa física, depende da renda. Então, preciso tomar cuidado com esse tipo de situação, não tenho dúvida que a gente vai reverter isso no tribunal. Tenho visto liminares para permitir entrega de chaves de contrato de locação, como se fizesse sentido. Isso equivale à própria antecipação de um provimento constitutivo, ou melhor, desconstitutivo. Então, o juiz, numa canetada, sem ouvir outra parte, às vezes desconstitui um contrato de locação, né, e permite a entrega das chaves rescindindo. E aí sobra a questão da multa para ser discutida no panorama judicial. Isso é muito cruel, porque a multa, traduzindo-se em uma questão pecuniária, dinheiro, vai demorar uma eternidade para se resolver na justiça e para a pessoa receber. Então, vejam que vocês sabem que eu não sou juiz, porque nunca quis ser, nunca prestei concurso, sempre me identifiquei com a minha profissão de advogado e sempre entendi que a grande beleza da profissão está em criar algo, né? Criar uma tese, defendê-la e conseguir que essa tese seja reconhecida nos tribunais. O juiz, em tese, se vê diante da tese e da antítese e escolhe por uma delas, né? Então ele não cria ou não tem essa oportunidade de criar algo, mas ele tem a oportunidade de fazer justiça, né? Nós também temos advogados, mas a caneta dele nesse ponto pesa mais que a nossa. É tão importante que ele perceba que uma liminar, normalmente uma liminar inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir a parte contrária, tem que ser muito pensada e repensada. Ele tem que fazer o que eu costumo chamar do juízo do mal maior, né? A ideia, ele tem que, diante da situação concreta, imaginar se ele defere, qual o mal que ele causa para o réu, e se ele indefere, qual o mal que ele está causando para o autor. Então isso é muito importante à luz do caso concreto. Então eu vejo, infelizmente, algumas decisões muito assodadas. Claro que sempre há possibilidade de revisão,
mas nós vamos movimentando e movimentando bastante o poder judiciário, infelizmente. Tenho visto muitas decisões prosseguindo que diz respeito à manutenção ou não, ao fechamento de atividades empresariais, algumas querendo se dizer essenciais e querendo por conta disso abrir a fórceps. Vocês acompanharam discussões de academia, se podiam, se não podiam, e aí depende do Estado. A essencialidade das atividades empresárias é sempre objeto de discussão para saber se determinada atividade empresária pode ou não abrir. Isso o judiciário tem decidido, e tem decidido à luz do caso concreto. Então, São Paulo, por exemplo, se decidiu autorizar a retomada de obras por construtoras, isso já há bastante tempo tem vigorado. Tem se discutido sobre o panorama judicial, inclusive isso foi para o STF, associação questionando decreto que impunha ou que permitia funcionamento de locadoras de carros. Airbnb, Booking, essas empresas, elas têm sido impedidas, no mais das vezes, pela justiça, de ofertar reservas, né? Isso faz algum sentido em determinado local, porque aumenta muito o trânsito de pessoas e pode quebrar o isolamento e permitir uma maior contaminação. Recuperação judicial. Recuperação judicial, eu já tive a oportunidade de tratar com o Rodrigo Dório, meu querido amigo e parceiro que está aqui, craque. Eu pausei devido à baixa conexão, acho que eu voltei. A internet deu um tilt aqui. Pandêmico, mas já voltou. Então eu dizia, eu e o Rodrigo, que já tratamos de recuperação, tem havido várias decisões. Não fosse ainda um aumento expressivo, eu entendo que vai aumentar ainda mais, como nós conversamos, eu e o Rodrigo, período pós-pandemia, mas tem havido um aumento do pedido de recuperações, mas indo além disso, há muitas decisões em sede de recuperação judicial que estão sendo ditadas à luz aí da pandemia, à luz da Covid-19. Então, você vê que tem juiz suspendendo pagamento de empresas de recuperação, tem juiz possibilitando prorrogação de apresentação do plano de recuperação, tem juiz permitindo assembleia virtual de credores, tem juiz aumentando aí o período aquele período de suspensão na recuperação judicial das ações e execuções contra a empresa em recuperação, stay period. Tem havido a suspensão desse período, tem havido também em empresas em recuperação liminares para impedir, por exemplo, que a falta de pagamento de luz e água implique na cessação desse serviço. Então, por exemplo, energia essencial a uma determinada indústria, mesmo diante de não pagamento, a empresa concessionária tem sido impedida de cortar o fornecimento desse serviço. Então, variadas e inesgotáveis as discussões judiciais. Quanto à renegociação de contratos em geral, como eu já disse para vocês, shoppings discutindo aluguel mínimo, fundo de promoção em propaganda. Bem, escritórios de advocacia conseguindo discutir valor de locação, né? Até achei interessante aqui. Isso no Distrito Federal, o escritório de advocacia entrou com uma ação e conseguiu, né? Bem, vocês viram nos jornais aqui em São Paulo uma liminar permitindo redução de um aluguel pago por um restaurante relativamente famoso durante a pandemia, a loja de aeroporto conseguindo suspender aluguéis até a retomada das atividades do aeroporto. Enfim, várias discussões à luz dos dispositivos que eu já cansei de discutir com vocês, várias teorias em previsão, força maior, de forma descuidada, todas sendo alegadas ao mesmo tempo, mais ou menos assim, alega o que quiser, se der, pegou. Enfim, felizmente, tudo isso tem abicado na nossa justiça de uma forma muito relevante e tem havido muita decisão judicial casuística, né? O que deve ser feito, mas é claro que algum padrão nós deveríamos já nessa altura ter com tantas milhares de ações ajuizadas e nós não temos nenhum. O fato é que cada ação tem sido decidida sem nenhum critério
mais objetivo, com base bastante numa análise casuística. Alguns juízes até se notam em São Paulo que tem um certo padrão, né, de determinar X% de redução de aluguel, e aí também é uma crítica, porque, como eu disse a vocês, é preciso sempre considerar, à luz do caso concreto, a capacidade financeira das partes, a prova de que a pandemia de fato impactou nos negócios e tudo mais. Então tem havido, inclusive, consumidor já buscando renegociação de imóvel comprado na planta. Enfim, uma série de questões no que diz respeito à universidade, por exemplo, escola, né, escola pública, prazo para o Enem, valor de mensalidade discutido, tudo isso. O próprio isolamento social, né, tem sido objeto de discussão. Então nós temos tido discussão no STF e no STJ. O STF já garantiu, por exemplo, as quarentenas estaduais, o STF já autorizou prefeitos e governadores a decretarem isolamento, como vocês sabem, isso tudo fruto de ação judicial, né? Olha só que interessante aqui uma decisão que eu cataloguei do Maranhão, Tribunal de Justiça do Maranhão, que determinou bloqueio total na capital do Maranhão e na região metropolitana. A justiça que fez isso à luz da omissão do governante, né? Então foi um lockdown no Maranhão, isso dividiu muitos especialistas, teve uma discussão enorme. Saúde pública, né? Atuação de hospitais federais tem sido objeto de discussão, o envio ou não de pacientes para rede pública, para rede privada, uma série de situações bastante curiosas que o nosso judiciário tem decidido. Você vê, por exemplo, uma situação aqui de adoção, né? Então, o STJ concedeu um habeas corpus para um bebê em adoção ficar com um casal guardião durante a pandemia, né? Casamento sendo autorizado, juiz celebrando o casamento pela internet. Tem havido discussão no que diz respeito à pensão, como vocês sabem, aquele auxílio emergencial da Covid-19 de R$600 pode ser penhorado ou tem sido penhorado para quitar a pensão alimentícia, questão de visitação, como nós já tratamos, paternas, algumas decisões impedindo, na verdade, a visita presencial e obrigando que a visita seja uma visita virtual às crianças. Enfim, a questão da prisão, como a gente já tratou muitas vezes, da prisão civil, dessa execução que está sendo agora na lei, antes pelo STJ, está sendo, infelizmente, decretada agora sob regime domiciliar, embora haja algumas decisões aqui no estado de São Paulo suspendendo isso para depois da pandemia, o cumprimento dessa prisão. Já cansei de falar isso com vocês, dessas medidas coercitivas. A inclusão, olha que interessante aqui, inclusão em cadastro de inadimplentes, tem sido objeto liminar, tem havido liminar impedindo, na verdade, a colocação a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, tem havido decisões impedindo protesto. E tem havido decisões que não querem nem saber da Covid-19 e tem permitido protestos de valores vultosos, né? A justiça também, por exemplo, em São Paulo, aqui no Rio Grande do Norte, ela tem, voltando um pouquinho à questão das mensalidades escolares, elas têm negado normalmente pedidos de diminuição desses valores. Planos de saúde, né? Tem planos de saúde que têm se negado a internar pacientes com Covid-19 quando o plano é novo, alegando carência, e a justiça tem ignorado, com razão, tem mandado internar. Nesse ponto acho que está corretíssimo, né? Tem transporte aéreo, tem frutificado muita discussão, tem havido liminares para obrigar a companhia aérea a remarcar passagens, né? E autorizar o cancelamento de passagens, inclusive com reembolso de valores, né? A gente não pode esquecer que as empresas aéreas estão passando um perrengue, né, para dizer o mínimo. A situação está muito ruim para elas também. Então, e a Justiça do Trabalho, falar nisso, eu prometo uma live para vocês assim que a medida provisória 936, que já virou
saiu do Senado, né? Hoje aí com projeto para virar lei, e dependendo da sanção do nosso presidente, assim que ele sancionar, vamos discutir os efeitos disso, a prorrogação da possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, redução de jornada e outras coisas que colocaram nessa lei aí na tramitação, indo além da redação original da medida provisória. Isso eu prometo tratar com vocês com mais vagar depois, assim que houver sanção. Mas também as condições de trabalho têm sido objeto de discussão. Por exemplo, o TRT da 2ª região aqui de São Paulo, né, chegou até já a desobrigar o iFood de adotar medidas de proteção aos entregadores. Estou dizendo desobrigar, né, porque havia um pedido para que ela fosse obrigada. Enfim, já negou, a Justiça já negou, inclusive pleito, pedido de empresas terceirizadas que não queriam fornecer máscaras aos funcionários, e uma série de questões, demissões. Tem a Justiça do Trabalho, vocês têm acompanhado, tem determinado reintegração de alguns empregados demitidos à luz da Covid, principalmente aqueles que são demitidos sem recebimento das verbas indenizatórias, com aquela desculpa ou invocação do fato do príncipe. Já tive a oportunidade de dizer para vocês, é possível invocar, mas não em termos de rescisão de contrato de trabalho. Isso depende de decisão judicial. Né? Responsabilizar o Estado por essas verbas indenizatórias não é vontade do empregador, isso depende de decisão judicial. Então as empresas que fizeram isso estão sofrendo condenações e condenações para reintegrar seus funcionários, né? Inclusive indo além da reintegração para pagar todas essas verbas. Então precisa tomar cuidado com esse tipo de decisão assodada. Eu sei que todo mundo tem pressa, mas a pressa aqui pode causar prejuízos muito maiores, inclusive a inviabilizar a atividade empresária, se for o caso, né? Bem, a gente tem havido discussões quanto ao fundo, ao fundo de garantia para o tempo de serviço, ao FGTS, possibilidade de sacar ou não, diante da Covid. Então, para se proteger, por exemplo, teve um vereador que conseguiu na justiça o direito de se licenciar do cargo, acreditem, para se proteger da Covid-19. Tem de tudo, tem para todos os gostos. Nosso judiciário está aberto a discutir todo tipo de questão, não deveria, mas está. Por mais absurda que possa ser a pretensão, o nosso judiciário está sempre aberto para discuti-la. Inacreditavelmente. Mas vamos lá, suspensão de contrato, redução de jornada, a questão tributária decorrente disso, enfim, tudo isso vocês acompanharam. Lewandowski solta decisão para cá, solta decisão para lá no que diz respeito ao sindicato, né? Precisa de acordo coletivo, não precisa de acordo coletivo. E assim vamos todos, mercê de decisões casuísticas, resolvendo a nossa vida. E na condição de advogado, eu digo para vocês, é profundamente irritante você, por exemplo, receber uma ligação de um cliente e falar: mas eu li no jornal que o indivíduo conseguiu. Sim, você leu, tem decisão de todo tipo no Brasil, para todos os gostos, né? Então, mas é preciso advogar com alguma técnica, e é preciso fazer os pedidos acreditando naquilo que você está pedindo, né? E mais do que isso, é importante você não fazer tábua rasa dos dispositivos que, afinal de contas, continuam vigorando. Então, para se pedir uma revisão contratual, por exemplo, de uma obrigação previamente contratada, é preciso demonstrar claramente a onerosidade excessiva, o impacto causado pela pandemia, porque o que eu vejo é que, se há muita pretensão séria, também há muita pretensão aproveitadora, por assim dizer, né? Gente que entra na onda para discutir judicialmente: tá todo mundo conseguindo, por que eu não vou conseguir, né? Eu que tenho condição de pagar, eu que não tive o meu negócio impactado, então por que não, né? Vamos pedir, vamos entrar na justiça, né? A justiça tem dado, tem concedido. Gente, nós estamos falando tudo de tutela provisória, isso tudo é liminar. Essas 136 mil por baixo, ações judiciais, decisões, são todas em tutela provisória. Isso, mais tarde, vai ter que ser decidido à luz de uma cognição exauriente, ou seja, deverá haver decisão judicial definitiva. Então, nosso tribunal, que já estava atolado, nosso poder judiciário, que já estava tão cheio de demandas,
está ganhando tantas outras que não se limitam à discussão liminar, que precisarão de uma decisão definitiva no futuro. Então é uma pena, eu lamento bastante que isso esteja acontecendo, da forma que está acontecendo, com a velocidade do que está acontecendo, né? Bem, construção de bens, execução. Eu tenho visto muita execução. E é engraçado que eu tenho notado, por exemplo, algumas decisões suspendendo atos de execução. De forma ilegal, inclusive. Não. Eu tenho uma execução, eu estou procurando bens. Não, agora na época de pandemia não é para procurar bens. E paradoxalmente eu estou vendo outras muito violentas e que ignoram o fato da Covid. Então penhoras online muito expressivas, penhorando o valor de folha de pagamento. Ou é 8 ou 80, ou o juiz descuidadamente falar, não, aqui não pode penhorar nada, ele fala, vai, penhora tudo, leva leilão. Estamos discutindo hoje, tem um caso discutindo em agravo de instrumento, 2 agravos de instrumento, discutindo a impossibilidade de levar leilão um imóvel que serve de moradia para a família. Ok, e essa discussão nesse momento, é o momento de levar o imóvel residencial a leilão? Será que o credor não aguenta mais 3 meses? Ou mais 4 até a situação parar? Pois é. Agora, eu tenho visto suspensão, por exemplo, de leilão também. Então o cliente lê uma notícia no jornal e fala, mas veja, como é que essa situação estão deferindo? Sim, também estão indeferindo. Eu quero que vocês entendam por que é a nossa conversa de hoje. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós continuamos judicializando tudo sem nenhuma ordem. Nós continuamos levando tudo à discussão e dependendo tudo da decisão por meio de uma tutela provisória que você leva ao tribunal e caça. Porque se ele caça ou se não caça, pois a discussão é só via recurso especial no STJ. Aí esquece, demora, precisa conseguir efeito suspensivo, se é que vai conseguir, a situação sob o plano processual se complica enormemente. Então é a ditadura do judiciário. Então eu peço tudo, ou eu consigo tudo, ou eu não consigo nada. Essa aqui é a verdade. Então, eu tenho visto várias decisões limitando medidas de constrição. TJ do Mato Grosso, de Rondônia, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, TRF2, Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, não quer saber. De uma forma geral, tem andado com as execuções sem maiores preocupações. Ao mesmo passo, e paradoxalmente, numa decisão que eu cataloguei, ele suspende a dívida e libera garantias de um restaurante em São Paulo. Então, não dá para entender, né? Não dá para entender. Bem, constrição de bens tem várias. Cancelamento, tentativas de cancelamento de penhora, que me parece absurdo, né? Principalmente se a penhora não privou, né? Por meio do depósito, o devedor da fruição desse bem, não faz muito sentido, mas esse pedido tem sido feito de forma reiterada, e ainda bem que não tem sido muito deferido, né? Mas sempre há, obviamente, o risco do deferimento, né? Então tenho visto, e acho que isso faz sentido, tenho visto, por exemplo, libera de penhora de empresa para pagar salários. Acho que nesse momento isso para mim é prioridade. Eu acho que essa é uma decisão que faz sentido, desde que, obviamente, se faça a prova de que esses recursos estavam destinados a essa finalidade, mas também tenho visto a negativa disso sobre alguns aspectos bastante curiosos. Por exemplo, isso aqui não é propriamente empregado, é uma pessoa jurídica e tal. Enfim, nesse sentido, não me parece que essa seja uma decisão inteligente, na medida em que você pode demonstrar que a empresa ela contratou uma pessoa jurídica, né? Mas na verdade quem presta serviço é a pessoa física, a chamada pejotização. Isso não é tão incomum, a gente sabe, e não é hora, na verdade, do judiciário se favorar esse tipo de discussão, até porque a competência desse tipo de discussão, se é ou não o caso de constrição, penhora online, é da justiça civil, não é da justiça do trabalho. Não estou falando de verba trabalhista aqui, né? Estou falando de dívida da empresa, né? Que tem esses empregados, entre aspas, né? Tenho visto muito pedido de
liberação ou substituição de garantia, isso para mim faz sentido. Se houver substituição sem prejuízo, é o caso de se deferir, né? Justiça gratuita, então, se antes já havia a festa da gratuidade da justiça no Brasil, agora então, senhoras, senhores, meus amigos, é uma loucura, uma febre da gratuidade da justiça. Ninguém pode pagar as despesas processuais. Quanto a isso, um parênteses, vocês sabem que no Brasil, agora, mercê do Código de Processo Civil de 2015, né, que entrou em vigor em 2016, quando a pessoa física alega que não tem condição, há uma presunção de que isso é verdade, né? Agora, quando é uma pessoa jurídica, não, né? Quando é uma pessoa jurídica, aí não há essa presunção. Quando uma pessoa jurídica faz o pedido da gratuidade, ele pode, né, essa pessoa jurídica tem direito à gratuidade, ela precisa demonstrar, na verdade, a sua impossibilidade. Então, se para a pessoa física se presume a hipossuficiência, para a pessoa jurídica não, mas todo mundo tem pedido e muita gente, alguns sem razão, tem conseguido a gratuidade da justiça, né? Eu acho que falta, com devido respeito, algum esforço dos tribunais, principalmente do STF e do STJ, no sentido de tentar investir em outros métodos de solução de conflito, né? Então, muito na conciliação, muito na mediação. Parece que esses instrumentos, numa situação como esta presente, seriam mais eficazes, a meu ver, do que essas decisões esparsas que estão sendo tomadas pelo Poder Judiciário. Eu não sei se vocês perceberam, na verdade o fenômeno que tem acontecido é o seguinte: hoje a gente só está julgando o Covid-19, né? Na verdade o trabalho dos nossos tribunais foi bastante afetado, então hoje se decide basicamente questões da Covid, né? É claro que se resolvem as outras, mas se já estavam atrasadas, agora elas ficarão ainda mais atrasadas, né? O pagamento de tributos, paradoxalmente, esses, fora aqueles que a lei garantiu, fora aqueles, né, que a lei garantiu, a justiça absolutamente não tem concedido prorrogação de pagamento, ou tem concedido pouco, né? Tem negado mais. Ah, não, o que a lei já deferiu-se, de resto não, tributo é importante. Engraçado, né? Honrar o aluguel, não. Mas o tributo, esse aqui eu não posso falhar, né? O Estado, o governo, né, o maior usuário da justiça, esse não pode esperar. Mas o locatário, que às vezes depende daquela renda, esse tem que engolir, na verdade, né, uma redução num contrato de locação previamente fixado, né? Muito bem. Ah, deixa eu esclarecer a pedidos aqui que eu tô tomando chá. Eu me fizeram uma pergunta que eu achei curiosa, estou bravo? Não tô. Na verdade, eu fico um pouco irritado em comentar essas situações, porque me parece que a solução que o Brasil optou mais uma vez não é melhor. A gente tem judicializado tudo e fica caçando decisão judicial. Bem, eu que gosto, que trabalho com tutela provisória, tenho tido bastante trabalho, né? Mas não é a solução absolutamente. Em termos sistêmicos, acho que essa briga de liminares para cá e para lá não faz nenhum sentido, a meu ver, né? Então, eu resolvi falar desse assunto para vocês, porque de fato é um assunto que estava me incomodando. Não é um assunto específico, é mais uma crítica, um desabafo com vocês, meus amigos, nesta noite de hoje. Então eu não vou me alongar muito, eu vou inclusive encerrar hoje antes do horário normal. Não vou falar praticamente uma hora, eu vou pensar num assunto para a próxima semana, trazer algum convidado, mas eu de fato acho que nós mais uma vez tomamos a atitude errada, né? Nós temos o costume, nós brasileiros, de se socorrer muito do Poder Judiciário, porque nós, infelizmente, não temos de forma estruturada e também não temos cultura, é verdade, né? Outras formas
de resolver as nossas questões, os nossos conflitos, né? E é uma falsa ideia achar que uma decisão judicial, seja ela boa ou ruim para você, vai resolver o conflito. Não resolve, ela impõe uma solução, né? E uma solução imposta nunca é a melhor. Então é muito importante para isso que as pessoas tentem fazer um esforço no sentido de conseguir uma composição, de uma conciliação e, quiçá, né, encontrarem aí com a ajuda de um mediador uma solução conjunta, né? Porque na conciliação essa solução ela vem do terceiro, ela dá possibilidades para as partes se comporem. Na mediação não, as próprias partes envolvidas no litígio constroem essa solução de acordo aí com a mediadora que vai mediando, justamente daí que as partes encontrem por si mesmas a solução dos seus conflitos. Enquanto isso, resta a gente bater as portas do já tão assoberbado Poder Judiciário para pedir liminar, né? E vamos com a tutela provisória, com antecipação de tutela e com as cautelares, né, em menor medida, fazendo de conta que isso faz justiça. Não faz. O que faz justiça é decisão judicial fundada em cognição exauriente. É decisão em que o juiz tem certeza quando julga e não julga só, ou não dá uma ordem, normalmente amparado só num lado da história, né? Mas é o que tem acontecido. Então, nós temos tido muita tutela provisória, em razão disso, muito agravo de instrumento para discutir as tutelas provisórias que têm sido concedidas à luz da Covid-19. Então, é de se esperar, e eu imagino que na medida em que a pandemia melhore, essa situação vai melhorar. Mas nós vamos continuar com todos esses processos para serem julgados de forma definitiva. Então a crítica que eu faço a vocês, vocês já me entenderam, já entenderam o meu recado. Então, com isso, meus amigos, meus queridos, eu vou já me despedindo de vocês um pouco antes do horário normal, porque o recado que eu queria passar a todos hoje, eu já passei. E prometo, talvez um tema mais instigante da próxima vez, para aqueles que não gostaram das minhas críticas, e peço desculpa se eu estive um pouco mais ácido hoje do que o normal, porque a compilação dessas decisões judiciais e o número de mais de 165 mil decisões judiciais é, para quem pensa em termos sistêmicos, é no mínimo assustador. Então, com isso, lembro-os que na semana que nós vamos divulgar, para a semana que vem outra live, e esta, assim como as outras lives, estarão disponíveis no YouTube para quem quiser vê-las depois. Para quem me ouviu hoje, eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Já vou me despedindo. Enorme beijo para todos vocês e ficamos aí para uma próxima. Até a próxima live. Conto com vocês. Beijo, saúde a todos.